no céu. Amém? Vamos lá. Primeira coisa. 1 Davis, capítulo 1, verso 1 diz: vá para o banco da sua frente. Saia do seu lugar e vá para a cadeira da frente. E quem está já na frente, pastor, aí vai sentar aqui? Não, aí você senta 2 cadeiras do lado. Vou contar até 10 para você sair da cadeira que você está aí para a cadeira da frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5. Agora estou me sentindo bomba de posto de gasolina. 9,9999, 9,8 e 10. Parou? Sentou todo mundo? Parou aqui. Você veio ouvir a voz de Deus? O pastor de vocês falou assim: Davis, pega leve. Então vou pegar leve, irmãos. Eu não vou falar para o seu irmão dizer, não vou falar para você, olhar para o seu irmão e falar assim: você merece ir para o quinto dos infernos. Não vou. Mas diga para ele que merece. Diga para ele, irmão, que você merece ir para o quinto dos infernos. Merece. Ai, pastor, eu mereço ir para o céu. Quem te disse isso? Quem te disse isso? Nenhum de nós merecemos ir para o céu. Vamos para o céu? Vamos, não por merecimento. Essa é a diferença do cristianismo e de todas as religiões que existem no mundo. O muçulmano, ele trabalha em prol da sua salvação. O testemunho de Jeová trabalha em prol da sua salvação. O judeu trabalha em prol da sua salvação. O budista trabalha em prol da sua salvação. O verdadeiro cristão recebe aquilo que o seu Deus trabalhou para que ele fosse salvo. E que quando chegarmos lá naquele dia, como que você chegou aqui? Foi graça, superabundante graça. Não sei o que ele viu em mim, mas eu estou aqui por causa da graça do Senhor. Fez mais do que os outros, mas ele não fez para ser salvo, ele fez porque ele foi salvo. E agora, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar. Amém, irmãos? Amém? Vamos começar? Vamos lá, abra a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 19 a 21, vai dizer, e um monte de texto, eu vou mencionar talvez o texto, e depois você lê na sua casa. Se eu não mencionar o texto, meu irmão, depois você vai achar na sua Bíblia, não sabe, joga no Google, aonde está escrito que o pastor Davis falou, aí o Google vai falar para você, aonde é que está escrito que eu falei, beleza? E Mateus, capítulo 6, verso 19, diz que eu e você precisamos ajuntar tesouros aonde, irmãos? No céu, porque o daqui vai ficar aqui. Você pode trabalhar que nem louco para construir sua casa, mas na hora que você morrer, você não vai enterrar sua casa com você. Você pode se matar com aquele carnê com 250 folhas para aquele carro lindo, mas na hora que você morrer, você não vai conseguir enterrar o carro. Então o que a gente trabalha e ganha aqui, vai ficar aqui. E o Criador chama a minha e a sua atenção, dizendo, não é pecado acumular tesouros aqui, mas acumule com inteligência e com coerência. Não se mate por algo que aqui vai ficar. Viva com inteligência, com coerência. Não tem problema nenhum em sonhar com uma casa melhor, com um carro melhor, com uma promoção, com uma postura melhor no que diz respeito ao mundo corporativo. Todavia, contudo, seja inteligente. Diga para o seu irmão, seja inteligente. Beleza? Nós, irmãos, e a Bíblia vai nos dar um monte de orientações. A Bíblia diz, coloco diante de vocês a bênção e a maldição, e a vida e a morte.
Alguns de nós, irmãos, somos tão religiosos, que quando Deus fala com a gente, se Deus não falar do jeito que a gente quer, na hora que a gente não obedece. E Deus, Ele é especialista em quebrar protocolo de homem. Está todo mundo esperando um Deus vitorioso, rei, poderoso que governa. Deus reservou isso para o milênio. Ele vai ser assim, um rei do jeitinho que o judeu esperava. Mas não veio no tempo que o judeu esperava e do jeito que o judeu. Deus, então, o que Deus ensina para mim e para você através do milênio? Eu vou fazer isso, mas não no seu tempo e nem na sua hora. Eu vou fazer quando eu quiser. Não é quando você quer. É quando eu quiser, eu vou agir assim. E sabe o que os judeus fizeram? Deram as costas para ele. Eu pedi algo tão simples: ir para a cadeira da frente. E muitos de nós temos resistência para coisas simples. E nós estamos sonhando com Deus fazer coisa grande. Nós queremos coisas grandes, mas a gente só corre atrás de coisa pequena. Nós estamos correndo atrás de casa, de carro. Nós estamos correndo atrás de tudo aquilo que vai ficar aqui. A Bíblia diz também em Lucas capítulo 12, do verso 4 ao verso 21, o Criador, não é o pastor Josimar, não é a pastora Rita, não é o pastor Leandro, não é o pastor Fábio, e muito menos o auxiliar de auxiliar Davis. O Criador está dizendo o seguinte: um certo moço começou a prosperar. Aí ele disse: não tenho onde guardar, o que eu vou fazer? A crise dele. Não tenho onde guardar todo esse dinheiro. O Criador chega e fala assim: louco, hoje vão pedir a sua alma. E o que você vai fazer com tudo que você tem? Então, o que Deus está chamando a minha e a sua atenção? Que nós precisamos, abra sua Bíblia em Romanos 13, agora eu vou querer ler com você. Que às vezes, irmão, nós estamos correndo atrás de um monte de migalha, de coisa que vai ficar. Ouça aqui. Achou Romanos 13? Olha para mim aqui. Irmãos, a Bíblia nos ensina detalhes a respeito de como cuidar do nosso corpo. A Bíblia nos ensina a respeito de higiene. A Bíblia nos ensina a respeito de como construir uma casa. Olha que coisa poderosa, maravilhosa. O livro de Deuteronômio diz, quando você fizer a sua casa, os engenheiros aqui, os arquitetos, não esquece de fazer um parapeito. A Bíblia está falando, olha, faz um parapeito para que quando alguém andar na sua laje, não cair e vai sobrar para você. Pedreiro que é pedreiro tem que ler a Bíblia, para aprender a construir direito. Tem que fazer um parapeito, tem que tomar cuidado. Olha só, então ela ensina para mim e para você a como cuidar da nossa empresa, a como ser um bom funcionário, a como ser um bom patrão, a como cuidar da esposa, como a esposa cuidar dos filhos, a como os filhos e os pais se honrarem e se respeitarem, como a gente lida com as autoridades, como a gente lida com os inimigos. A Bíblia ensina para tudo quanto é lado, a Bíblia tem ensinamento e instrução. Todavia, contudo, e eu quero chamar aqui a sua atenção, isto não é a essência, isto não é o que faz o coração de Deus pulsar, Alessandra. O coração de Deus pulsa, e deixou o nosso cânon, deixou a Bíblia Sagrada, para algo poderosíssimo, que os gregos chamavam de parousia, que a gente chama na escatologia escatos, que vem do termo grego, escatos de último, logia, sufixo, estudo do fim, que é o que Romanos 13 vai tratar. A grande preocupação de Deus é onde eu e você vamos passar a nossa eternidade. Você está entendendo? A Bíblia vai te orientar em como cuidar da sua saúde, em como se relacionar com as pessoas, cuidar da empresa, ter uma finança ajustada, equilibrada, sem exagero. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, e que a essência das Escrituras, que a base de tudo aquilo que foi escrito, tem só um fundamento: a parousia. Ele virá buscar a sua igreja.
Isso significa no grego parousia, a vinda e a presença do Rei, do Salvador, do Redentor. Porque senão, irmãos, nós vamos nos auto-enganar. A gente vai aprender, irmãos, tem um monte de cientista, de pessoas que são arqueólogos, que estudam as escrituras, professores de história, que não acreditam na existência de Deus, mas reconhecem que na Bíblia existe uma riqueza imensurável de ensinamentos e orientações. Eles estudam a Bíblia. Eu e você não estudamos a Bíblia, nós comemos a Bíblia. Porque para nós, Joselito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas sabe o que está acontecendo com a gente, irmãos? Vamos lá, Romanos 13. Quem achou, diga eu achei. Vamos lá. Romanos 13, verso 11 diz: façam isto, verbo de ação, preciso fazer alguma coisa. Diga assim, Deus quer que eu faça alguma coisa. Irmãos, o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Ele só vai fazer o que você não pode. Está claro? O que cabe a mim, Zé, eu tenho que fazer. Por isso começa, façam. Diga assim, Deus espera que eu faça alguma coisa. Então dá um empurrão no seu irmão, faça alguma coisa, mano. Faz alguma coisa, ó. Os parasitas aqui, não, eu deitado eternamente. É só não ir, irmãos. Eita Deus maravilhoso, quem escolheu esse hino? Mas glória a Deus, é o hino da nossa nação. Vamos lá, façam isso. O que ele está pedindo para a gente fazer? Compreenda o tempo em que vivemos. Diga assim, a Bíblia diz que eu preciso parar para compreender o tempo que eu estou vivendo. E qual é o tempo? Chegou a hora, sequência do texto, chegou a hora de que, irmãos? De vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Verso 12, a noite está quase acabando e o dia vem, o dia logo vem. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nós estamos vivendo, irmãos. Tem uma música que o Marcelo gostava de cantar para mim quando era pititico. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele que me ensinava. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos vivendo a vida. Eu fui pregar ontem num acampamento de adolescentes, lá em Bragança. E aí era horrível, porque todos os exemplos que eu citava de nomes, eles não conhecem, irmãos. Aí eu peguei lá, falei assim, as pessoas estão vivendo como se fossem Highlander. Eles não sabiam quem era Highlander. O único que sabia era o pastor. Falei, quem sabe aqui quem é Highlander? Aí só o pastor, cocoroco, igual eu, assim. O resto ninguém sabia. Irmãos, vocês sabem quem é Highlander, né, irmãos? Tem uns velhinhos aqui também, não é só eu, não. Então, quem era... Mas por que eu estou apontando o Highlander? O Highlander não morria nunca. Não morria nunca. Tem alguns de nós que nós estamos vivendo como se nunca fôssemos morrer, sem discernir o tempo. A cada dia eu e você estamos mais perto do nosso fim. Viu? Hoje, -1 no tempo de vida que eu e você temos aqui na terra. E a Bíblia, o Criador está dizendo para mim e para você, não seja louco, meu. Considera, presta atenção, tenha discernimento do tempo em que nós estamos vivendo. Ah, pastor, mas estão dizendo que Jesus vai voltar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para mim, não passa de 30 anos. Ah, mas pastor, um monte... sabe por quê? Quando a gente olha para o cenário escatológico, o estudo do fim, nunca foi tão fácil para um anticristo se comunicar com todas as pessoas da terra. Você vai numa tribo indígena, eles não têm roupa, mas celular eles têm. Você hoje não precisa ficar 10 anos tentando aprender inglês como eu já estou há 50 e eu vou aprender um dia. Você não precisa. Meu irmão, que não fala nem my name is, foi para os Estados Unidos,
Eu falei, como você se virou lá? Google. Ele falava, tá. Aí o cara falava um negócio, ele falou, fala aqui. Eita, falou, eu falei com todo mundo. Aí ele, para esnobar, você não acredita, apareceu do nada na recepção do hotel um russo. Até russo eu falei. Google, me ajuda aqui no russo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. E agora já chegou a inteligência artificial, que a tradução é simultânea para a sua língua. Nunca ficou tão fácil se comunicar com o mundo inteiro assim, ó, pá. O que isso está sendo preparado, irmãos? Essas reuniões, ONU, G4, G20, são governantes tentando uma paz mundial. Isso não ocorreu na época da Primeira Guerra Mundial, não ocorreu na época da Segunda Guerra Mundial. Hoje você sabe o que está acontecendo no Japão instantaneamente. Pastor, e você está nos Estados Unidos, espero eu que não dormindo assistindo o culto, mas ele provavelmente está assistindo a gente, ele está lá na América do Norte, irmãos. E ele está acompanhando tudo o que está acontecendo aqui. O extremo de São Paulo. Em tempo real, irmãos. Nunca esteve tão preparado. Ah, pastor, mas mesmo assim já falaram. Tá bom, irmão, pergunta lá para aquela mulher, inclusive ela era diretora de um dos irmãos lá da nossa comunidade, que estava passando férias na Praia Grande, no Caiçara, e sentada lá, curtindo as férias dela, veio um raio do céu. Quem é que vai para a praia ficar olhando se raio vai cair do céu na minha cabeça? Quem? Ninguém. Mas para ela, Jesus voltou naquele dia. Então eu e você precisamos, irmãos, discernir o tempo que nós estamos vivendo. Discernir o tempo que nós estamos vivendo aqui na terra. Ele poderá vir a qualquer momento para nos buscar. E a gente canta, né? Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem. Meu irmão, ele virá. Se eu e você não o vermos vindo nas nuvens, nós o veremos ressuscitando dentre os mortos. A trombeta vai tocar, o céu vai se abrir e nós nos levantaremos e estaremos com Ele para toda a eternidade. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória! Glória! Agora sabe o que está acontecendo, irmãos? O texto diz: desperta tu que dormes, porque tem um monte de gente, Fernanda, que está dormindo, que nós estamos vivendo a vida, irmãos, como se o mundo nunca fosse acabar, e como se nós nunca fôssemos morrer, e a sonolência é perigosa, irmãos, a sonolência é perigosíssima, e eu quero fazer paralelo com 2 viagens que eu fiz recentemente. Primeira viagem, eu fui para pregar em Ubatuba, e eu desci aquela serra de Taubaté. Alguém já desceu aquela serra criada no quinto dos infernos? Alguém já desceu aquela serra? Eu estou falando que é exagero, que aquilo ali é uma loucura. Irmãos, eu peguei aquilo ali já 2 vezes, eu e minha família, que estava, primeiro que não tem curva, tem cotovelo ali, ó, mas a volta é quase que... o carro torce assim para você virar na curva. E com nuvem, não dá. E ainda tem placa. Quem é o louco que colocou placa de velocidade? Não dá para correr ali. E quando tem neblina naquele negócio, meu irmão, você vê a morte passar assim, você fala, oi, ainda não, segura aí. Porque é um negócio louco, perigosíssimo. Aquela serra. Quem tem sono naquela serra? Ninguém. Ninguém tem sono. Porque tem tanto perigo,
tanto perigo que você está atento, vigiando. Teve uma vez, irmãos, eu só sabia para onde era a curva por causa do Waze. Teve uma vez que aí perdeu o sinal, nós não sabíamos, eu tive que parar, não tinha ninguém, pisca-alerta ligado, abri todo o vidro e falava, para onde é que está indo a curva? Todo mundo, que minha esposa, irmãos, para viajar é uma benção, eu amo minha esposa, mas ela e meus filhos, eu nem saí, Cris, eu nem saí do condomínio, ela já está... Eu nem saí do condomínio onde eu moro. Segundo lugar que eu fui viajar, mas lá, na Serra de Ubatuba, todo mundo acorda. De Taubaté, todo mundo acorda. Desespero, meus filhos fazem até o sinal da cruz. Senhor do céu, Deus guarda. Agora, antes, nós havíamos ido para Olímpia, Termas de Olímpia, Termas dos Laranjais, em Olímpia. E lá a gente pega uma rodovia chamada Washington Luiz. Irmãos, aquilo ali é tão maravilhoso, é tão sem perigo, que vira uma rodovia perigosíssima. Por quê? Porque a ausência de neblina, não tem neblina na Washington Luiz, não tem curva na Washington Luiz, não tem radar na Washington Luiz. Você pode, outra musiquinha, se for a Mauri que me ensinou quando eu era pititico, pode vir quente que eu estou fervendo. Aí, você coloca o carro lá, você está desesperado para chegar no parque, você engata ali, você vê 100, 110, 120, é o revelado. E depois, aí, amém. Vamos lá, e você vai. Só que não tem curva, irmão. E a ausência de curva começa a fazer o quê? Os novos carros têm uma tecnologia que, se você ficar assim, meio que sem uma direção fixa, aparece um sinal no painel que diz, dê uma parada para tomar café. Os novos carros. A minha nem é tão nova assim, a minha Tigo. Eu falei assim, a primeira vez, eu não sabia, né? Eu falei assim, Senhor, será que tem um anjo aqui dentro? Que apareceu no painel. Pare para tomar café. Eu falei, Senhor, não foi gasolina, nem óleo diesel que te revelou, mas eu quero tomar um café mesmo, que eu estou com sono. Mas a tecnologia mostra que quando você não está com uma direção firme, o que eu quero chamar a atenção, irmãos, alguns de nós estamos com uma vida tão abençoada financeiramente, está tudo tão retinho, tão alinhado na nossa vida, que a gente não percebe que a gente está dormindo. Existe uma expressão, uma palavra em medicina, chamada torpor. O que é o torpor? E agora eu vou pegar da medicina e trazer aqui para o nosso lado de igreja. O torpor é quando você perde reflexo, perde sensibilidade, e você começa a diminuir os seus reflexos, e você não começa a ter, vamos fazer agora um outro paralelo aqui, é como uma pessoa leprosa. O leproso, por que ele morre? Ele se machuca e ele não percebe, está sangrando, ele perdeu o dedo, ele perdeu o braço, ele não percebe. Por quê? Porque ele está num torpor exagerado, ele comprometeu toda a sensibilidade dele. E alguns de nós, irmãos, estamos como esse torpor espiritual. A gente está vivendo a vida, Alex, mas está tão boa, não tem curva, não tem buraco, não tem acidente, não tem doença, não tem câncer, não tem desemprego, a vida está tão boa, eu tenho condições, eu nem acabei a minha primeira viagem, eu já estou planejando a minha segunda viagem, eu nem saí da praia, e eu já estou fechando com o hotel, o ano que vem que eu vou voltar de lá, novamente, para aquele mesmo hotel, para aquele mesmo lugar. Nada errado nisso, irmãos, mas o grande problema é se nós entramos numa linha de insensibilidade, irmãos, que neste exato momento, tem gente tendo pela primeira vez um contato com a cocaína, com a maconha, com o crack. Tem muita gente que nesse momento, se morrer,
Gente que você ama, que já comeu na sua casa. Gente que estuda comigo e com você, que pega ônibus. Mas sabe o que ocorre, irmãos? Nós estamos curtindo a vida doidado, porque Deus está nos abençoando tanto. Eu tenho uma boa casa, eu consigo colocar, eu aprendi na igreja como equilibrar a minha vida financeira, e Deus me abençoou, porque eu obedeci aquelas orientações. Mas nós nos esquecemos, irmãos, que existem as finanças da terra, mas existe uma finança espiritual. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão? Irmãos, nós perdemos a sensibilidade, irmãos. Aí quando a gente perde a sensibilidade, quando a gente perde o discernimento do tempo, Antonieta, a gente começa a dar trabalho para Deus. Ao invés da gente chorar, porque as pessoas estão indo para o inferno, a gente está chorando, porque não colocaram meu nome na escala do som. Porque eu estava escalado na banda, me tiraram. Porque eu dei sugestões 10 vezes de música e nunca foi ouvido a minha sugestão na música. Porque foram grosseiros comigo na forma como falar. Porque não me lembraram, porque me tiraram, porque me colocaram. Você é uma criança. Paulo disse, eu falei como menino, enquanto era menino, irmãos. Mas até quando a gente vai precisar de fralda e de chupeta? Ou a gente começa a discernir, irmãos, que Deus não está preocupado só com as finanças da terra. Deus está preocupado com as finanças do céu. Que nós estejamos acumulando lágrimas, irmãos. Não é lágrima porque você entregou o carro, que você não precisava de um carro daquele. Aí a gente está choroso, derramando lágrima, porque nós perdemos o carro. E a gente não chora porque aquele que trabalhava com a gente, que estudava com a gente, e nós não tivemos coragem e nem ousadia para pregar o evangelho, ou pelo menos convidar para uma célula, ou convidar para um culto. Comia com a gente, estudava com a gente, pegava ônibus com a gente, e a gente não derrama uma lágrima. Mas a gente chora porque falaram de mim algo que não é verdade. Sua criança não consegue. Eu vou ter que provar que o que falaram de mim não é verdade. Sua criança. Quando a gente vai começar a crescer, irmãos, eu sei que o meu Redentor vive. As minhas lágrimas, a Bíblia diz que são preciosas. Irmãos, lá está escrito que no trono branco está lá o choro, as lágrimas daqueles que vieram da grande tribulação. Senhor, até quando, Senhor? Agora não, nós estamos aqui, irmãos. Deixa eu falar uma coisa. Irmãos, aqui não é casa de show, irmãos. Aqui não é um clube que a gente disputa quem é melhor, que a gente disputa a oportunidade, que a gente disputa a vaga. Aqui, irmãos, aqui é o lugar que nós estamos nos protegendo e nos guardando, porque Ele um dia virá buscar a sua igreja. Ou a gente começa a entender isso, ou o diabo vai rir na arquibancada da nossa vida. Matei aquela criança, matei aquele menino. Porque quando não sai do jeito que a gente quer, não sai da forma que a gente quer, a gente não dobra o joelho e diz, Senhor, levanta-te e põe a tua mão. Mas sabe o que ocorre, irmãos? Como a gente não crê que Deus pode pôr a mão, a gente põe a nossa mão. Eu não creio que Deus ouve a minha oração. Eu não creio. Pode cair no chão, pode ficar girando, estrupiando, rodopiando. Eu quero saber na hora que a tempestade bate no seu barco, se você cresceu ou se você é uma criança. Pedro, irmãos, Pedro se sentia adulto, mas era uma criança. Jesus disse assim, Pedro, quando você se converter, apacenta o meu rebanho. Porque Pedro falava muito, mas tinha pouco ainda. Senhor, o senhor não vai morrer não, hein? Eu morro no seu lugar, mas o senhor não morre. Pedro, o senhor vai me negar 3 vezes. Nunca faria isso, Senhor. Deixa que eu vou até o Senhor lá, na hora do mar lá. Senhor, se é o Senhor mesmo, eu vou. E aí começa.
Irmãos, quando é que a gente vai acordar de verdade para sermos aquilo que Deus espera que nós sejamos? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os judeus falharam na missão e colhem amargamente até hoje, irmãos, porque eles foram o povo escolhido para evangelizar toda a raça humana. Deus deu a eles a segunda chance. O Messias veio e a criação deu costas e não obedeceu o Criador. Sofrem há mais de 4.000 anos de história. Por quê? Porque diante do fazer, do chamado de Deus, Deus não se manifestou do jeito que eles queriam. Eles queriam uma terra prometida, que tivesse só leite e mel, não podia ter gigante, só podia ter bênção. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Irmãos, ou a gente começa a entender que as tempestades da vida estão descritas em todas as coisas que operam para o bem daqueles que me amam. Nós vamos ser criança até quando, irmãos? Aplauda ao Senhor de verdade. Eu queria que a banda viesse para cá. É a música, nós vamos voltar para Atos 2. Vocês tocam aqui aquela música do Atos 2, né? Atos 2 lá. Como nós precisamos acordar espiritualmente, irmãos. Nós precisamos orar, mas orar de verdade. Olha para mim. Ah, pastor, eu oro 1h30 todos os dias. É mesmo? Então, eu tenho um caderninho com 1.500 folhas de pedido de oração. Pastor, eu oro pelas 1.500. Tá bom, irmão. Fez nada além da obrigação. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Olha aqui, meus 2 filhos estudaram em São José dos Campos. Meus 2 filhos. Um em um ano, outro no ano. Imagina como eu me sentiria se todas as vezes que eu olhasse no meu celular, Davi ou Arthur, fosse para pedir, pai, eu preciso. Eles fizeram isso algumas vezes, irmãos. Pai, acabou o dinheiro aqui. Pai, estou querendo comprar isso. Tem como me ajudar? Pai, tá bom, eu como pai, é claro, Alex, fazia para eles. Mas a alegria minha, irmãos, quando eu recebi várias vezes a ligação do meu filho, dizendo, pai, eu estou ligando, porque eu estou com tanta saudade. Vem almoçar comigo. Pai, amanhã eu estou indo para São Paulo, já falei para o professor aqui que amanhã eu não venho. Eu estou com saudade de você, pai. Eu estou indo para São Paulo, para a gente almoçar junto, e depois eu volto. Sabe, irmãos, nós estamos nos relacionando com Deus como se Ele fosse um patrão. Deus não é patrão, irmãos. Ele tem prazer em nos abençoar, viu, irmãos? Deus tem prazer, assim como eu tenho prazer em poder dar um celular novo para o meu filho, em poder dar um tênis, em poder dar algumas coisas que ele tem desejo e vontade. Eu tenho prazer nisso. Mas a minha maior alegria, irmãos, é quando eu percebo, Denise, que a alegria do meu filho é estar comigo. Sabe, irmãos, quando a gente dobra o joelho, eu não vou pedir nada. Eu não vou pedir, entenda o que eu vou falar. Eu não vou pedir pelas minhas perebas, que eu já tenho pereba há 200 anos. Eu não vou pedir uma casa nova, que eu já pedi várias vezes. Eu não vou pedir um carro, que eu já pedi outras vezes. Eu não vou pedir, não, eu vou pedir, Senhor, me ensina a estar contigo. Senhor, como eu quero te conhecer, Senhor. Irmãos, nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus e nunca o conheceremos. Pastor Josimar pediu para não ser pesado, mas eu vou ser aqui, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quanto que você vale? Você não vale nada. Sabe quanto que eu estou disposto a pagar por você? Nada, 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 nada. Pelo meu filho eu pagaria. Por você eu vou olhar para ver se cabe no meu orçamento. Estou sendo sincero aqui, irmãos. Não pagaria. Porque eu sei o quanto me custa ter o que eu tenho.
Vamos construir aqui o negócio. Eu estava antes de ontem em casa. E aí de repente veio um mosquitinho e começou a incomodar o meu cachorro. Irmãos, eu amo meus cachorrinhos. Eu tenho 2 border collie, o Nick e a Luna. Não brigue com meus cachorros, você arranjou briga comigo. E apareceu um mosquitinho lá. E eu acho, irmãos, que o mosquitinho ele era corintiano e endemoniado ainda. Corintiano e endemoniado. E eu fiquei vendo aquele mosquitinho perturbando meu cachorro. Eu falei, não. E o meu cachorro ficando incomodado. Peguei o chinelo, não pensei 2 vezes, Alex. Peguei meu chinelo, vem cá, passa pertinho de mim pra você ver, seu endemoniado. Matei o mosquitinho. Aí depois que eu matei o mosquitinho, eu olhei, cisquinho de nada. Naquela hora o Espírito gritou dentro de mim: você é menos do que aquele mosquito, perto da minha grandeza e do meu poder. Aquele mosquito não valeu nada para você. Você é menos que um verme. Todavia, sendo Deus, te chamei e te escolhi para viver a eternidade comigo. Irmãos, os cientistas descobriram agora uma galáxia que está a mais de 1 bilhão de anos luz de nós. 1 bilhão, não sei quantos acompanham. 1 bilhão de anos luz distante de nós. E olha que coisa poderosa, irmãos. Deus só abriu a boca e disse: haja! Irmãos, a terra, no calendário judaico, nós estamos aí por volta do ano 5730. Raça humana, 5730. Deus criou algo, irmãos, que está há 1 bilhão de anos, simplesmente abrindo a boca, Alex, e disse: haja. E está lá até hoje, por causa da voz de Deus que disse: fica aí até eu te chamar. Irmãos, a Bíblia diz no livro de Romanos, tem gente pensando além de si mesmo do que realmente são. Irmãos, nós precisamos acordar e descobrir que nós somos nada menos do que nada. O que Ele viu em mim e você, não sei. Eu sei que diante da grandeza, do poder, da glória e da soberania dEle, nós somos menos do que nada. Mas Ele disse: eu amei o mundo de tal maneira que me fiz homem e habitei entre vocês e salvei e alcancei vocês. Irmãos, ou a gente começa a acordar, irmãos, ou nós vamos viver essa vida michuruca, medíocre, que quando não me deram a chave, que quando não abriram a porta, que quando não me escalaram, que quando me tiraram, que quando me colocaram, tu é uma criança com fralda e chupeta. Ou a gente começa a acordar, irmãos, e chorar com aquilo que Deus chora. Deus chora, porque eu e você só temos mais uma chance. Nós só temos uma vida, irmãos. Nós só temos uma vida. E não só nós, aqueles que estudam com a gente, que trabalham com a gente, que pegam ônibus com a gente. Nós vamos chorar quando? Por aqueles que realmente nós precisamos derramar lágrima. Ou nós vamos ficar chorando por causa de um carnê que a gente não precisava, de uma casa que a gente não precisava, de uma dívida que nós não precisávamos. Deus é poderoso, irmãos, para dar além daquilo que a gente precisa. Mas primeiro, irmãos, a gente precisa ter um coração que queima por aquilo que o coração de Deus queima. Vamos ficar todos de pé, vamos ficar todos no...